nossa série de 1 Pedro. Hoje é o 16º sermão dessa série. E semana que vem nós vamos finalizar o estudo nessa carta. Mais uma vez, a palavra nos chama a viver como um povo que brilha em meio às trevas, irmãos. Hoje nós vamos ver como a humildade e a confiança em Deus são armas contra o nosso inimigo. Pedro, aqui nesse texto, irmãos, nos lembra que a vida cristã não é para ser vivida orgulhosamente. Muitos cristãos vivem de forma orgulhosa. Irmãos, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, o orgulho não é de Deus. Devemos nos vestir de humildade, como se fosse aquele que coloca o avental todos os dias para servir. A Bíblia fala, que o Senhor resiste aos soberbos, mas derrama graça nos humildes. Irmãos, precisamos nos revestir de humildade. Precisamos reconhecer quando erramos. Precisamos reconhecer quando tomamos atitudes que não convêm à palavra de Deus, principalmente uns com os outros. O peso que carregamos, irmãos, ele não pode ficar sobre os nossos ombros. De fato, a gente precisa confessar as nossas culpas. De fato, a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus e muitas vezes também aos nossos irmãos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 5. Dessa vez nós vamos ler do 5 ao 11. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos estar lendo do 5 ao 11. O texto diz assim, irmãos: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos trazer o contexto dessa carta. Toda quarta-feira eu falo isso, mas é bom a gente frisar. Para quem a carta foi interessada. A carta ela foi endereçada para cristãos que sofriam perseguições. Cristãos que sofriam provações. Por isso que Pedro é taxativo em todo momento que ele escreve na sua carta, que eles deviam ser firmes, que eles deviam ser constantes, porque eles precisavam ser lembrados, irmãos, que eles não estavam sozinhos. A fé em Cristo, irmãos, ela traz esperança, mas ela também traz outra coisa. Além da esperança, a fé em Cristo traz oposição. Repete comigo essa palavra? Oposição. A fé em Cristo, além de trazer esperança, ela traz também oposição.
luzes. E o título que eu dei a esse capítulo é Firmes contra o Leão, confiando no Deus de toda graça. Pedro agora, escrevendo no fim dessa carta, chegando ao fim dela, Pedro vai começar a tratar de temas mais práticos. Pedro vai falar da relação entre os líderes e os liderados da igreja. Pedro vai mostrar que a vida comunitária, que a nossa vida como igreja, ela exige duas coisas, irmãos. Primeiro, humildade. Segundo, serviço. São duas palavras difíceis de serem faladas nos dias de hoje. Porque nós, quando frequentamos a igreja, nós queremos ter direitos, nós queremos ditar aquilo que queremos, mas a palavra de Deus fala que a gente precisa dessas duas coisas aqui: ser humildes e servir. Pedro também ensina aqui, que nós lemos e vamos ler novamente, meus irmãos, que o coração quebrantado é o lugar onde a graça de Deus age, irmãos. Meu amado, se você não tem um coração quebrantado, a graça de Deus não vai agir em você. Pedro fala também em pontos dedicados à ansiedade humana. Aqueles crentes carregavam medos, aqueles crentes carregavam incertezas diante das provações. Mas Pedro diz assim para eles: entrega tudo a Deus, porque Ele cuida de vocês. Aqui Pedro está falando, irmãos, de uma situação muito pior do que a gente vive hoje. Talvez no mundo os cristãos da Nigéria estão sofrendo o que as igrejas do tempo de Pedro sofreram. Orem pelos irmãos da Nigéria. Muitos nesse momento estão sendo arrancados de suas igrejas, com seus templos sendo postos, sendo incendiados, e muitos estão sendo obrigados a negar a sua fé. E era isso que acontecia no tempo de Pedro. Mas Pedro também ensina para a gente que o cuidado de Deus é um antídoto contra tudo que nos sufoca, irmãos, ou tudo que nos sufoca. Se existe algo que está te sufocando, o nosso Deus é um antídoto para que as coisas vá bem, para que você consiga ter uma vida de fato plena no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a luta do cristão não é apenas contra circunstâncias difíceis. Há um inimigo espiritual real. E Pedro vai usar aqui, vai descrever como um leão que ruge. O leão, irmãos, que procura devorar a fé. O leão que semeia medo. O leão que semeia incredulidade. Por isso, você e eu, igreja, somos chamados a resistir firmes, confiando no Senhor. E aí Pedro encerra esse pequeno trecho lembrando da fidelidade de Deus. Pedro lembra que o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Amém? A graça do Senhor sustenta, a graça do Senhor restaura, a graça do Senhor fortalece o seu povo. Assim, a vitória final pertence ao nosso Deus de toda a graça. Mas, o primeiro ponto para a gente começar a fazer a exposição desse texto, que Pedro usa, é o seguinte: revistam-se de humildade. Pedro aqui começa falando para os mais jovens. E o que ele está falando para os mais jovens? Vocês precisam
precisam se submeter aos presbíteros da igreja. E ele diz para os jovens: vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. A imagem aqui, irmãos, é de alguém que de fato coloca um avental para servir. Coloca isso na sua cabeça, meu irmão. Humildade não é fraqueza. Humildade é a disposição para servir como Cristo serviu. Se nós temos um modelo perfeito que é Cristo, que veio para servir e não para ser servido, por que às vezes na nossa mente a gente entende, ou a gente coloca na nossa mente que a gente precisa ser servido? Mas o texto continua no verso 5 e diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que coisa, né? O orgulho, meu irmão, levanta a barreira contra a ação de Deus. Não é que Deus fica onipotente em meio ao orgulho, mas é você mesmo que levanta o orgulho e não vê as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Não vê, irmão, a bênção que é de ser humilde. A humildade é o contrário. Ela abre espaço para a graça de Deus operar na nossa vida. Onde há humildade, irmãos, nós podemos ver a bondade de Deus pairando sobre a nossa vida. Aí você começa a ver as coisas dando certo para você. E aí eu não quero falar só de coisas bênçãos financeiras, irmão. Eu quero dizer em toda a sua vida. Mas vamos seguir o que o texto diz. Pedro segue dizendo agora no versículo 6: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Aqui não é fácil, né? Humilhar aqui, irmãos, não é perder a sua dignidade, mas é você reconhecer que quem manda na sua vida é Deus. É você entregar o seu leme ao verdadeiro capitão do navio. Não é você que guia a sua vida. Não é você que tem as rédeas da sua vida. É Deus. Mas muito cristão não sabe disso. Muito cristão ainda insiste em viver a sua vida da sua maneira. Muito cristão esquece de entregar a sua vida nas mãos de Deus e entender que depende dele. Mas Pedro segue dizendo que no tempo certo, o que ele vai fazer? Ele os exaltará. Fique claro aqui, irmãos, para cada um de nós. A exaltação aqui não depende de manipulação. Tem muita gente que acha. Deixa eu trocar essa telefone. Tem muita gente que acha que manipula Deus, como se fosse uma barganha. Olha, eu vou agir dessa forma, vou fazer tudo certinho e Deus vai me dar aquilo que eu quero. Deus honra no tempo certo, Deus, mas honra aquele que anda em submissão, aquele que é crente de verdade, aquele que faz boas obras não para ser salvo, mas aquele que faz boas obras porque é salvo, aquele que é piedoso porque foi salvo, não aquele que é piedoso para ser salvo, para achar que pode comprar a Deus. O texto aqui é claro: a paciência do humilde
é recompensada pela fidelidade do nosso Deus. Mas no verso 7 Pedro vai dizer o seguinte: entregue-lhes todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Ansiedade é o tema do momento. Muito se fala em ansiedade em todas as áreas da vida, do mais rico ao mais pobre, seja no hemisfério sul ou seja no hemisfério norte, seja na Europa, seja na América, seja no Japão, onde existe um alto índice de pessoas com ansiedade, depressivas, que se matam. Mas quando a palavra de Deus fala para a gente entregar a Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós, a Bíblia está falando para a gente fazer isso de fato. O grande problema, irmãos, é que a gente entra na agenda que o mundo quer que a gente entre, e quando a gente vê, a gente já está ansioso, a gente já está depressivo. Isso também é um pecado. Isso também é um pecado. A palavra de Deus diz: entregue todas as suas ansiedades. Não é meia ansiedade, não só é aquela ansiedade que eu julgo que preciso entregar, mas a Bíblia manda, irmãos, a gente entregar todas as ansiedades. A confiança em Deus substitui a inquietação, porque você começa a lembrar que alguém está cuidando de você. Já viu aquela criança que dorme tranquilo nos braços de seu pai? Lembro da minha infância que, quando eu estava no sofá assistindo televisão até tarde, e no dia seguinte eu acordava na cama, nem lembrava como eu ia parar lá, mas eu sempre estava na cama, porque meu pai sempre ia lá, dormiu, e como eu colocava certinho lá onde eu tinha que ficar. Essa é a confiança no nosso Deus. Assim deve ser a sua fé. Agora, se a gente se preocupa mais com as coisas desse mundo, estaremos fadados, irmãos, a toda sorte de doença mental, a morrer por qualquer tipo de ansiedade, simplesmente por um descaso nosso. Irmãos, eu não estou dizendo que os problemas não existem. Não estou dizendo que você não deve se preocupar com as coisas que acontecem com você, mas a palavra de Deus fala para a gente entregar tudo ao Senhor, e a gente não entrega, irmãos. E aí eu vou falar para vocês mais uma vez a quem Pedro estava escrevendo essa carta. Era uma igreja que, se saísse na rua e falasse assim: ó, eu sou cristão, o Império Romano matava. Matava, irmãos, decapitado, matava martirizado, matava crucificado de cabeça para baixo. E Pedro está escrevendo isso para a igreja, sabendo que eles tinham problemas reais, e era outro que, segundo a tradição, morreu em uma cruz de cabeça para baixo também. Então não dá para dizer, irmãos, que esses irmãos não tinham problemas igual nós temos. E aí Pedro vai dizer agora no ponto de número 2, e vai nos ensinar que a gente precisa ser sóbrio e ser vigilante. E aí Pedro começa o versículo 8 dizendo assim: ó, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Irmãos, a vida cristã ela não é um parque de diversão, ela é de fato um campo de batalha. Infelizmente muitos cristãos também brincam com isso.
saber de fato que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Mas o cristão maduro, ele de fato, ele enxerga o perigo e não brinca com ele. Ele se cuida, ele entrega suas ansiedades ao Senhor, ele não vive de uma forma leviana. E aí Pedro acrescenta ainda no versículo que a gente precisa tomar cuidado com o grande inimigo, o diabo. E Pedro usa uma metáfora interessante, que ele anda como um leão, fugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Irmãos, Satanás, o diabo, o nosso inimigo, ele não é um gatinho domesticado, não. Ele é um predador feroz. Quando ele ruge, ele ameaça, ele engana. Quem não vigia se torna presa fácil desse inimigo. E eu não estou falando só de pecados morais, irmãos. Muitas das vezes palavras que a gente lança impedem a nossa vida de crescer. Muitas vezes pensamentos que a gente compartilha nos corredores da igreja que impedem a igreja de crescer. Muitos estão dando brecha para que o inimigo atue. E aí Pedro vai no versículo 9 e diz assim: permaneçam firmes contra ele. Resistir aqui, irmãos, não é fugir de medo, de pânico, não, mas é enfrentar com fé. A gente precisa entender que o crente ele não luta com suas forças, com suas próprias forças, no caso, mas ele se garante na vitória de Cristo. Nossa firmeza é fruto da cruz, onde o diabo já foi derrotado. Ele já é derrotado, amém? E o apóstolo ainda diz no versículo 9: sejam fortes na fé. Fé aqui não é um sentimento passageiro, irmãos, onde você vê virtude, olha como eu sou, tenho fé. Não é isso. A fé precisa ser a sua âncora, que te mantém firme nas tempestades da vida, quando o inimigo vem te açoitar. Mas Pedro ainda conclui esse verso 9. E Pedro vai dizer assim, lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, não é só você que tem problema. Não é só você que tem problema. Nós não estamos sozinhos nesse combate espiritual. O povo de Deus em toda parte enfrenta muitas pressões. Acabei de citar um exemplo aqui na Nigéria, onde pouca gente fala, onde muitos cristãos estão sendo queimados vivos dentro de suas igrejas pelo Islã. Mas em meio a isso tudo eu chego ao ponto 3, onde Pedro vai nos ensinar outra coisa. Pedro vai nos ensinar a confiar no Deus de toda graça. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. E aí no verso 10, Pedro declara: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Irmãos, aqui é a base da nossa confiança, a graça. Não é a igreja, não é nenhum pastor,
não é nenhum bispo, é unicamente na graça de Deus, não é mérito humano, se baseia unicamente no chamado gracioso de Deus para as nossas vidas. Esse chamado garante eu e você, irmãos, que o nosso destino é certo, a glória é eterna. E Pedro vai acrescentar ainda no versículo 10. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, olha só, que palavra confortável. O sofrimento, irmãos, por maior que pareça aqui, ele é temporário. Diante da eternidade, todo o peso vai se tornar leve. A nossa dor nesse mundo ela tem prazo, mas tenha certeza que a glória que Cristo prometeu à sua igreja, ela não terá fim. Mas Pedro continua no versículo 10. E Pedro fala assim, ó, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá. Pedro precisava usar essas palavras para a igreja, irmãos. Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, aqueles irmãos que estavam sendo mortos. O Deus da graça, Ele não apenas promete um futuro para nós glorioso, mas Ele também age no nosso presente. Esse Deus restaura aquilo que foi quebrado. Esse Deus sustenta o que é fraco. Esse Deus fortalece o que desanima. Por isso que a gente precisa entender, irmãos, que a obra de Cristo é completa no corpo, na mente e o nosso espírito são renovados nele. E aí o versículo 10 termina da seguinte forma: e os colocará sobre um firme alicerce. O mundo que você vive, irmãos, é uma areia movediça, mas Cristo é a rocha firme. Quem confia em Deus, irmãos, ele não é tragado por essa areia movediça. O alicerce dessa graça que a palavra diz nos dá estabilidade em meio às crises. Quem não passa por crises? Quem não passa por muitos temores, meus irmãos? Mas a palavra diz que a vitória é certa. A palavra diz que o Senhor vai nos colocar sobre um alicerce firme. Mas infelizmente muitos de nós queremos viver na areia movediça. Infelizmente muitos de nós queremos ainda continuar nesse mundo falho. Mas Pedro finaliza no versículo 11, adorando ao Senhor, dizendo o seguinte: a Ele seja o poder para sempre. Irmãos, de fato o sofrimento, por causa da obra, por causa de Cristo, nos conduz a uma confiança maior. E essa confiança nos leva a adorar. Você adora ao Senhor quando você confia nele. Você adora de fato ao Senhor quando você vê Ele fazer as obras da sua vida. Só assim você vai reconhecer que todo o poder está em Deus e não em nós. O poder não está na sua oração, meu irmão. O poder não está na sua súplica, o poder está em Deus. E Ele fala, quando ele diz a palavra amém, Ele sela a certeza de que sua graça é suficiente, que a graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas.
E assim Pedro termina a sua carta. Óbvio que na semana que vem nós vamos estudar ainda os últimos versículos, mas aqui ele diz praticamente todas as questões doutrinárias que ele tinha que trabalhar com a igreja. E meio em meio a todo aquele problema que a igreja enfrentava, de perseguição, de calúnia, de mentira, Pedro ensina a igreja que eles foram chamados para brilhar, que eles foram chamados para fazer a diferença, que eles foram chamados para serem irrepreensíveis, que eles foram chamados para fazer a diferença onde eles passaram. Mas recapitulando para a gente finalizar, primeiro Pedro fala para a gente se revestir de humildade, não só diante de Deus, irmãos, mas diante dos irmãos também. O orgulho é terreno fértil para queda, mas a humildade é a veste de que você pertence a Cristo de fato. Cada um de nós precisamos se vestir diariamente de humildade, como quem coloca uma armadura espiritual de fato. No versículo 5, Pedro já disse que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, em todo momento, irmãos, a gente precisa lembrar que nós precisamos ser humildes, e humildade é a marca do cristão, não orgulho. Só quem se humilha debaixo da mão poderosa de Deus será exaltado no tempo certo. E revestir-se de humildade também é isso. Esquecer o tempo que nós temos de caminhada e de fato ser humilde. A palavra nos ensina a humildade. Pedro também lembra que nós devemos ser sóbrios e principalmente vigilantes contra o nosso inimigo. Irmãos, Satanás não descansa. E o povo de Deus não pode viver distraído. A palavra diz que ele anda como um leão rugindo. Mas Cristo também é o leão da tribo de Judá, que já venceu. Já venceu. Quando Pedro fala de sobriedade, ele fala de uma mente focada em Deus. Pedro fala de vigilância no coração. E Pedro lembra que a luta da igreja é real, mas que a vitória também já foi conquistada na cruz. Então, irmãos, nós precisamos viver sóbrios, precisamos viver vigilantes, porque o nosso inimigo não brinca de ser o nosso inimigo. Ele continua tentando tragar. E por fim, precisamos confiar no Deus de toda graça, mesmo em meio ao sofrimento. Pedro diz praticamente com palavras claras e garrafais, irmãos: o sofrimento é breve, mas a glória é eterna. A graça que te chamou, irmãos, é a mesma graça que vai te sustentar até o fim. Lembra-se que Deus restaura, lembra-se que Deus fortalece, lembra que Deus firma os seus passos e garante a nossa esperança até o último dia. Por isso que Pedro termina no versículo 11: a Ele seja o poder para sempre. Amém. Irmãos, Deus detém todo o
poder. Todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor molde os nossos corações. Para que a gente faça igual esses irmãos, que mesmo em meio a toda a dificuldade que eles viveram no tempo deles, eles conseguiram brilhar em um mundo em trevas, em um mundo que não os compreendia, em um mundo que os perseguia. Mas mesmo assim, Pedro dá uma lição para aqueles irmãos, que eles devem ser humildes, que eles devem viver brilhando em meio ao mundo em trevas. Se coloque de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez permitir que estejamos aqui ouvindo a palavra dele